Olá, aqui é o Aista do canal Proibido Rival. Eu tava tirando uns dias de recesso aí, né, pra seleção brasileira. Eu até não ia gravar nenhum vídeo sobre a Copa do Mundo, né? Só que já tava previsto a eliminação da seleção brasileira. Eu ainda fiquei muito triste ainda com a eliminação. Não imaginava que seria pior do que eu imaginei. E eu vou gravar um vídeo aqui só pra anunciar minha vinda, minha volta a gravar vídeo. Já que o Corinthians também tá voltando, eu vou voltar também. E pra falar, já que o Corinthians ainda não tem uma partida e eu só comento sobre as partidas que o Corinthians teve, eu vou falar sobre a última partida da seleção brasileira, que eu tô vendo muito comentário, muito murmurinho aí, dizendo que é culpa do Neymar. Culpa do Neymar, caralho, o cara jogou menos de um primeiro tempo, o cara jogou 40 minutos, contra a Escócia 20 minutos, contra a porra da Noruega mais 20. Eu vi também um tal de Mil Grau, né? Eu chamo de Mingau. Só que eu entendo, tá? O conteúdo dele é falar mal de time rival. Ele é corintiano igual eu, infelizmente. Só que não vou ser Neymar Zete, eu vou falar sobre a seleção brasileira, tá? Primeiro que o único trabalho do Mil Grau e o único trabalho da jornalista que comentou sobre o Neymar é fazer vídeo, gravar vídeo ou narrar, comentar sobre o esporte e futebol. E a maioria deles não comenta, porque eles levam pro lado pessoal. Não sei se vocês compreendem essa palavra. Eles levam pro lado pessoal. Eles acham que o que a pessoa sai no pessoal é o que é para ser comentado dentro de um artigo ou de algum post sobre o esporte. A seleção brasileira não é nada pessoal. A seleção brasileira perdeu por incapacidade técnica, muitos erros, errou muito gol. O goleiro se deu melhor, o goleiro da Noruega. Haaland também se deu melhor, mas ousam novamente falar que a culpa é do Neymar. Primeiro, cara, porra, você é corintiano, mano. Por exemplo, você vai culpar o Guinegão por entrar 20 minutos dentro de uma partida, sendo que o time em 90 minutos, quem tava lá não conseguiu meter 2 gols para empatar? Entendeu a comparação? Vocês vão... Tá, bora lá. Eu sei que a maioria esperava muito do Neymar. Eu mesmo não esperava porra nenhuma do Neymar, porque eu sabia. Eu já havia até comentado, eu comentei isso no meu TikTok, segue lá, eu acho que é Cole Palmer da Sofia, alguma coisa, eu esqueci de mudar o nome. Mas no Instagram, nota do Aista. Eu não esperava muito, porque eu sabia que o Carlo Ancelotti convocou ele só para dar uma despedida. Não é como se a seleção brasileira fosse a Argentina de hoje em dia, precisasse do Messi. A seleção não precisava do Neymar. E mesmo assim o cara meteu um gol, pênalti, meteu um gol. O Guimarães meteu um gol. Eu vou falar sobre a Premier League também, tá? Eu acho que uma vez também eu comentei sobre a não convocação de alguns jogadores que poderia ter sido convocado. Não vai no caso do Neymar ter sido convocado e não o João Pedro, sendo que o Neymar é outra posição. Eu tenho que repetir isso umas 1000 vezes para as pessoas entenderem. João Pedro é centroavante e o Neymar joga pela ponta ou meio campista. O Neymar foi convocado para ser meio campista, um reserva que acabou não sendo usado no lugar do Paquetá. Paquetá que, porra, a mídia comprou ele, né, velho? Porque com ele ou sem ele, a seleção jogou do mesmo nível. Sem falar do Danilo, vocês que são corintianos deveriam criar vergonha na cara e culpar, na verdade, a não convocação de alguns jogadores do Corinthians. Por exemplo, o Mateuzinho jogaria muito melhor pela seleção brasileira do que o Danilo. Por que eu falo jogaria? Porque não se sabe, porque não foi convocado. O Danilo, para marcar um jogador, precisava de um volante ou um ponta ajudando ele na marcação. Ele não conseguia desarmar uma bola. A única coisa que ele fazia é dar passe pro lado, passe pra direita. E vai dizer que eu tô mentindo. Diz que eu tô mentindo. Que eu pego um monte de combo de melhores momentos do Danilo. Não sai nenhuma coisa boa ali. Além de uma entregada de uma bola. De um gol que saiu do pé dele. Tá ligado? Isso porque ele era o reserva. Porque o outro se lesionou e o outro até jogou bem. Mas porque em vez de convocar o Ederson, que também entrou dentro da partida, que era um volante, e acabou não agregando em nada na seleção brasileira nos últimos minutos dela, porque não convocou um lateral pra entrar no lugar do Wesley?
que convocou o volante? Então, realmente, o erro é técnico, não é o erro de um jogador individual. Vocês esquecem que dentro da porra de um campo é 11 contra 11, às vezes 10 contra 11, às vezes 12 contra 11 no roubo. Mas não aconteceu. Teve 2 pênaltis pro Brasil, um só gol. Porque o Bruno Guimarães errou. O cara, em tempo normal de jogo, só bateu 3 pênaltis na carreira e foi direcionado a bater mais um pênalti. Mas por mais, eu achei o Bruno Guimarães jogou bem nessa partida. Só que errou o pênalti. E toda a partida dele foi desperdiçada. Pra comentarista, que eu esqueci o nome aqui, disse que o Neymar tá brigando em vez de ser decidido. Nossa, ótima Copa do Mundo do Neymar, hein? Só conseguiu arrumar uma briga aí com o time perdendo e precisando de um empate. Minha filha, talvez você não tinha olhado o cronograma. Tava 7 minutos. Tava 2-0, faltando 1 minuto pra acabar a partida. Como que alguém vai fazer 2 gols em 1 minuto, porra? Ah, mas tem um gol agregado, né? Neymar fez o gol de pênalti logo depois desse comentário infeliz dela. E após esse gol, teve a briga. Só que no último momento, exato, no último momento, o Casemiro com a bola, o Casemiro cruza a bola no pé do zagueiro da Noruega. Isso, o minuto já tá no minuto 10. Tá ligado? Era pra acabar no minuto 7, mas com cera, com briga, minuto 10. O Neymar foi o único que entrou na partida, teve a coragem de dizer, porra, os caras tão zoando, tão rindo da nossa cara. E se entregou e brigou. E tem dia que é noite, né? Porque, porra, eu fui treinar arte marcial, treinei mal, o Brasil perdeu. O dia eu não foi produtivo, nem a noite, nem tá sendo produtivo à noite, tô fazendo um vídeo aqui. E roubaram minha bola de futebol. Porra, mano, roubaram minha bola, paguei 200 conto nela. E mesmo assim eu não tô descontando minhas frustrações no individual de uma pessoa, tá ligado? Só porque ela pessoalmente traiu uma mulher, tá ligado? Até porque o menos criticado ali tá sendo o Vinícius Júnior, até porque entre essa seleção ele foi o que mais jogou bola, né? A seleção brasileira, o que fez gol, deu assistência. Ele fez 4 gols, né? Uma assistência. E somente isso. E ele traiu também e ninguém tá comentando sobre isso. Parou de comentar. Mas, porra, vocês pegam muito no pé, mano. Não deixou o cara nem de se despedir. E eu vou repetir aqui. Neymar foi convocado apenas para se despedir. Tanto que nessa partida ele entrou apenas para dar seu The Last Dance lá, do The Earned. Acabar a despedida dele. Lógico que tava um empate, era um mata-mata, mas foi a mesma coisa que o Ochoa, né? O goleiro do México. Lógico que o goleiro do México foi na fase de grupos. O México já estava classificado, mas o Ancelotti falou, pô, se nós ganhar aqui de qualquer maneira, eu não vou poder colocar ele nas quartas, por exemplo. E colocou ele. E outra, mano, eu comento mesmo, eu critico mesmo a torcida, os torcedores do Corinthians, os mídia, né? Os que tem 200 mil, 300 mil seguidores, porque esse povo são Nutella pra caralho, dizem ser marrento. Eles compram uma personalidade que não é deles. Ai, maloca, compra uma personalidade que não é deles. É um cara que leva apavoro pra torcida rival. E depois fica pedindo desculpa no Instagram. Eu me lembro muito bem que você tá pedindo várias desculpas no Instagram, nota de pesar, pagando de bravão. Todo mundo paga de bravão na internet, né? Até eu. Mas eu acho que deveria ser mais honesto com você mesmo, não comprar uma personalidade que não é sua, né? Até porque se você falar de e-mail estatístico, você só sabe clicar em câmera e gravar vídeo. Não tô falando sobre mim, tô falando sobre você, que é mídia aí, corintiana. Eu também acho que deveria convocar um jogador do Corinthians para a seleção brasileira, mas não vou colocar a culpa em um só homem. E não vou colocar a culpa em um homem especial. Eu não vou colocar a culpa no Cunha, nem no Guimarães. Como eu disse, ele jogou bem, mas errou o pênalti. Mas não vou culpar ele, até porque todo mundo sabe que não era pra ele bater o pênalti ali, tá ligado? Uma coisa é você ir bem nos pênaltis no treino. Agora, ir bem num jogo de vida ou morte, mata-mata, é outra, né? Endrick errou um gol na cara do gol. Poucas pessoas falam disso, mas também não vou criticar, entendeu? Eu vou criticar o meio que é o que eu venho falando há muito tempo. O tipo de convocação, o tipo de convocatória que é. Por que convoca tanta pessoa da Premier League? Por que convoca tanto jogador da Premier League? A Inglaterra, ela pode ganhar aqui essa partida que vai acontecer agorinha.
e ser eliminada na próxima, ou chegar na final e ser eliminada. Porque é uma seleção pipoqueira. Perdeu na Eurocopa e essa última Copa do Mundo é em 66. Porra, nem meu avô tava nascido nessa época. Quando a seleção brasileira, quando a seleção inglesa ganhou uma Copa do Mundo. Então há muito tempo. É uma seleção pipoqueira. Os últimos campeões da Premier League são Manchester City, são Liverpool e são o Arsenal esse ano, essa temporada. Por que convocar uma pessoa que o seu time sempre está no meio de tabela, ou brigando por um quinto, sexto lugar, como o Newcastle? Por que convocar um cara só porque o time dele teve uma boa temporada estando em terceiro, como o Manchester United? Casemiro, fez 2 gols de cabeça. Oportunidade, eu mesmo. Pode ver no meu TikTok, eu falo que gol do vai ser gol do Casemiro. Eu comento também. Só que, porra, é algo lógico. É como eu havia dito no meu TikTok também. Eu falei assim: Paraguai. Eu estava só no TikTok nesse tempo todo, com preguiça de gravar pro YouTube. Paraguai vai passar da Alemanha. Não vão entender nada quando amassar. Não sei o amasso, mas ganhou. Passou. Eu sabia disso. Era claramente. Dá pra ter uma noção. A Alemanha não é seleção há muito tempo, pô. É uns jogadores covardes. É a mesma coisa você colocar jogadores do Brasil pra jogar na Premier League. Uma liga onde só tem time pipoqueiro. Pipoqueiro mesmo. Pipoqueiro pra caralho. Time que, tipo, pô, manda bem, mas é uma pedra no caminho. Se uma seleção como o Paris Saint-Germain ficar um pouquinho melhor, já supera. Entendeu? E os jogadores que não se adaptam ao futebol inglês e também não ao brasileiro. Não tem um jogador que cisca muito. Só tem jogador que corre. Cunha, em vez de tocar pro Vinícius Júnior, ele corre pra uma ponta e perde a bola. Martinelli também corre. 6 gols lá na cagada. Nós tava com medo do Japão, gurizada. Nós tava com medo do Haiti e da Escócia. Antes da Copa começar, nós não ia ter medo da Noruega. Não é só as mulheres, vocês comentando assim: mulher não entende futebol, comentando que tem medo do Haaland. Quem não tinha? Todo mundo tinha medo do Haaland, porque sabia o que queria fazer. Olha, ele meteu 2 gols. O medo era real. Por quê? Não porque os caras é perigoso de verdade, causa medo. É porque a nossa honra, o nosso mérito diminuiu. Nós não passa mais credibilidade. Os brasileiros no futebol não passam mais credibilidade. Quem tem medo do futebol brasileiro hoje em dia, sendo que a maioria imita, é uma cópia barata do futebol inglês, tem que dar uma olhadinha aí, convocar jogador de meio de tabela da Inglaterra, como o Newcastle. Por que não convoca logo um jogador de meio de tabela do Brasileirão, então? Porra. Teve mais graça de assistir a seleção do Paraguai perder pra França de 1-0 do que o Brasil ser eliminado pra Noruega, pô. O Haaland praticamente deixou o brasileiro bater. Eu falei, quem não faz, leva. Seleção brasileira levou 2 gols. E o Danilo não deveria ser convocado, eu já disse. O primeiro gol de cabeça do Haaland, o Magalhães, zagueiro corintiano. Por isso eu tô comentando sobre o Brasil. Marquinhos. Eu tinha até esquecido. Nossa, acabei de lembrar que o Marquinhos estava dentro da. Era titular da seleção brasileira. Eu esqueci disso, mano. O Magalhães, em vez de ele subir junto com o Haaland, ele simplesmente desceu. O corpo dele desceu, a perna dele subiu no cruzamento. E o cruzamento veio do lado do Danilo, que não conseguiu antecipar o cruzamento. Não chegar antes, dar um carrinho, derrubar o cara na lateral para causar um assalto. Danilo só deu passe pro lado quando não entregou uma bola pro gol do Japão, né? Cara, então, já começa aí. Vocês culpam o homem, mas vocês esquecem que a memória de alguns não é curta. Nós lembramos de toda a convocação, todos os jogadores convocados, e porque o desempenho realmente desceu. Porque é jogadores que não se entendem, não se combinam, os futebols totalmente diferentes. Cara, é por isso que o Ronaldinho se aposentou com 26 anos. É por isso, ele sabia que não ia ter nenhum jogador que ia jogar com ele. Ronaldo já estava velho, Romário aposentado, um monte de jogadores se aposentando, Rivaldo. Ele falou, pô, vou não. Vou ser o único que vou ter um desempenho bom aí na partida, eu e o Kaká. Aí só se aposentando pouco a pouco os jogadores. E aí depois passou 2006, né? Depois, péssimo, que todo mundo esquece, 2006, sala de 2014, sei lá. Neymar teve 4 Copas e não jogou nada. Carregou mulas. Esqueceu de 2010, que a seleção brasileira jogou porra nenhuma também.
E 2014, porra, seleção merda do caralho. A única que chegou na semifinal, né? Depois de anos. Teve 2018, 2022, só o Neymar tava jogando ali. Os caras entregaram o jogo contra a Croácia. E 2026 não precisa falar nada, né? Talvez 2030 o Vinícius Júnior carregue o time, né? Até porque Neymar passou adiante. A camisa 10 ali tá na mão de quem mais joga bola. Provavelmente não vai, mano. A seleção brasileira é perigoso perder nas oitavas de novo, nas quartas. Mas com essa seleção, mano, não vai. Não é culpa dos jogadores individuais. É culpa deles coletivo, do técnico, cara. E eu cansei de ver Instagram, mano. E é a mesma coisa quando o Corinthians perde. E eu vejo quem não entende porra nenhuma de bola comentar. Como se pesasse só em um jogador lá do Corinthians. Ah, é culpa totalmente do Yuri Alberto. Pô, o Corinthians levou o gol, é culpa só do Yuri Alberto que não fez? Carai, e o goleiro que tomou? E o zagueiro que entregou? Mesma coisa da seleção brasileira. É o coletivo, é 11 contra 11. Às vezes 12 contra 11. Acontece. Eu mesmo não tava torcendo só pra seleção brasileira. Toda a seleção, eu acho que eu sou eu. Toda a Austrália, Cabo Verde, Japão que eu torci. Depois eu não torci só pro Brasil. Só tem agora, vou torcer pra Noruega. E só tem Portugal vivo ainda, seleção que eu vou torcer. O resto pra mim é SESI, bosta. É isso, gurizada, deixa o like, se inscreva. Se vocês concordam com o que eu falo, que vocês não concordam, vão todo mundo, ó. É isso. Eu tô poucas ideias. Quando o Corinthians voltar a jogar, eu vou estar menos ainda. Pedi demissão do meu trabalho, então cada vez mais vocês vão me ver aqui no YouTube gravando vídeo, porque agora eu tô com tempo. Mas uma coisa não muda nada. Neymar é um dos remanescentes que ainda assim ganhou títulos pela seleção brasileira. A Olimpíada é título, mas foi extinta a Copa das Confederações. Porra, mano, mas tem vários títulos aí, inclusive Champions League, que não era Champions League como é agora, que o povo ainda considera título. Tem pessoas que consideram campeonatos brasileiros como Libertadores, como mundiais. E mesmo assim tá tudo bem. Campeonato amistoso como mundiais tá tudo bem, tá ligado? Copa, não importa, pô. A Intercontinental do São Paulo, que disse que é mundial, tá viva ainda. Ainda é vista como mundial. Então, Copa das Confederações pode sim ter acabado. Nem existe mais. Mas um dia existiu e um dia alguém ganhou esse título. E esse cara era o Neymar. E ele ganhou também a Olimpíadas. E, porra, ganhamos só a Copa América, o Bolsonaro tava dentro do bagulho. Falei merda agora, desculpe. Falei merda agora. Agora eu sei que eu falei merda. Mas, porra, o Corinthians, que é o Corinthians, mano, agora eu vou voltar a torcer pra uma seleção. O Corinthians ganhou mais, nos últimos anos, ganhou mais título que a seleção brasileira, pô. Bora pegar os últimos 5 anos, o Corinthians tem 2 títulos, a seleção brasileira, uma Copa América. Temos mais. Então, o passado não é apagado. O cara tem 80 gols, o cara tem 9 gols na Copa do Mundo. Ah, beleza, mas ele em atividade ainda, não teve ninguém que passou ele. Teve o Harry Kane, o Haaland passou, porque, porra, aquele cara é uma máquina de fazer gol, cara. O cara é centroavante. A única coisa que o cara sai é empurrar pro gol. É obrigação dele e ele sai com maestria. O Neymar é o 5º ainda em atividade a mais meter gol. O Cristiano Ronaldo, que todo mundo aplaude aí, porra, não tem os mesmos gols que ele em atividade. Sendo mais velho também, jogando e disputando mais copas. Eu ainda acredito assim, se o Neymar saísse da porra do Santos e cuidasse da URCA dele, do joelho, tudo, em 2 anos treinando tipo de boa, ele voltava ao normal. E depois desses 2 anos ele encontrasse um time médio aí, pode ser até o Cuiabá. Daqui 4 anos, em 2030, com seus 38 anos, ele seria convocado de novo. Porque não tem ninguém do nível dele. Vocês, é o que eu disse, para de misturar o pessoal com o lado pessoal. Porque tem jogador lá na seleção brasileira que pessoalmente eu não gosto do Alisson. Eu também não gosto do Casemiro. Também não gosto de alguns. Tem uns 4 jogadores que eu não gosto. Eu não gosto do Cunha. E mesmo assim, eu apoiei eles todos os minutos dentro de campo, como se eles fossem o coletivo, a seleção, torci pra seleção. Torci também, mas tem que salar lento pra ver se vocês entendem. E quando perdeu, eu não culpei eles individualmente.
Só deu um ponto ali que eles podiam ter melhorado, acertado, errado. Para talvez em 2030, por exemplo, o Cunha voltar, tá ligado? O Alisson não vai voltar, pelo amor de Deus, né? Já deu. Na verdade, o que eu não gosto é mesmo do Danilo. Quando ele falou, aquilo não ser vermelho, que você falou em inglês. Sabição. E eu não levei pro lado pessoal, vocês estão levando pro lado pessoal, tá ligado? O cara divulga a bet, sua Globo aí, porra. Que você tava assistindo a Copa do Mundo, que eu sei que você largou a Cazé TV porque, porra, tem muita bet, tem muita aposta. Como se, porra, pra falar a verdade que se lasca, mano. Os caras tem, tipo, o cara tem 25 anos de idade. Ele aposta. E ele não tem consciência que ele tá perdendo dinheiro. Quando ele perde dinheiro, ele não aperta esse, porra, vou vender minha casa pra continuar apostando. E a culpa é de quem tá divulgando, a culpa é de quem aposta, porra. É burro, burro, burro e burro. E só se for aposta mesmo, então você parava de assistir a Globo, porra. Nem assistir a Copa, e nem Brasileirão, nem torcer pro Corinthians você torcia, amigo. Corinthians tava Corinthians um tempo atrás tava sendo patrocinado por uma casa de aposta, agora tá sendo patrocinada por uma marca de um site pornográfico, um site de marcar encontros mais 18. Pagando, se você me entende. Imagina uma criança usando uma roupa dessa, porra, e não pescar. Pô, o que vende essa marca? Então se eu levar pro lado pessoal, beleza, o cara é um vacilão mesmo, pau no rabo. Só que no futebol, velho, não adianta. Em 40 minutos, que 2 partidas que ele jogou, ele fez muito mais que qualquer outro jogador ali jogando. Tá ligado? Muito mais que qualquer outro jogador ali jogando. O Guimarães, porra, jogou mal pra caralho. 4 assistências. E superou em Copa, né? Na Copa passada nessa. Superou o Pelé em assistências. É igual falar assim, Messi superou o Pelé em gols. Só que não tem o mesmo título que o Pelé. Porra, não muda porra nenhuma. Então é isso, deixa o like, se inscreva, deixa o like. 21 minutos aí gravando, eu não sei porque eu não paro de falar. Mas pau no cu aí da mídia, né? Eu não gosto dela, porque ela fala muito mal do Corinthians. E quem se asselia à mídia, como os corintianos, que eu sei que se ajuntaram pra falar bem da mídia, pra falar mal de um jogador em específico, né? Eu acho que é pessoal, algo pessoal delas. Pau no cu delas também. Se é corintiano, você não pode se aliar à mídia. É isso aí, tchau.